Olá, pessoal, boa noite. Mais um episódio de Neurolive. Hoje a gente tá no 14º episódio, olha lá. Quem achou que não, que eu achei que iria, lógico, até o final, porque essa foi a ideia do projeto, mas nossa, tá superando as minhas expectativas. É muito interessante, muito bacana, muito bom o acesso de vocês, a oportunidade que vocês têm me dado de participar. Olá, tio Maurício, tudo bem? Pessoal, hoje vai ser um dia muito interessante. Queria que vocês fizessem perguntas, porque o Dr. André, ele é fantástico, ele é muito didático, acho que vai acrescentar muito pra gente, tá? Então, eu queria falar um pouquinho da biografia, do currículo do Dr. André. O professor Dr. André Bach, ele tem graduação em farmácia, fez o mestrado e o doutorado dele em ciências fisiológicas e farmacologia aqui na UEL. E atualmente ele já deu aula aqui na UEL, tem alguns alunos dele aqui na live, eu sei, que vão vir aqui prestigiar o professor André. E ele foi embora para Rondonópolis para lecionar farmacologia na Universidade Federal de Rondonópolis. Então, lá em Rondonópolis agora são 19 horas, por isso que a gente colocou ontem o aviso do horário, porque eu acho que os alunos dele também vão querer participar. Boa noite. Oh, boa noite, Mariângela. Oi, Edson. Que bom que vocês vieram. A Isadora, sempre presente. Muito obrigada pela presença. Oi, André. Opa, tudo bom? Tudo Olá, bem, e você? tudo bem. Caiu meu suporte aqui logo no começo. Ah, mas é bom que aconteça no começo, porque ainda o É, pessoal está entrando. tá certo. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, queria agradecer muito a sua presença. Já fiz aqui a sua anunciação, já te anunciei aqui para o pessoal, falei do seu Certo. currículo, mas queria comentar Obrigado. um pouco sobre como a gente se conheceu e como que a gente chegou até aqui, tudo bem? Tudo bem, tá certo. Bom, pode falar, comece, por favor. Então, o André não sabia da minha existência até que um amigo em comum é, Sim. me, me chamou para escrever a parte clínica de um livro que um dos do primeiro foi seu primeiro livro de Foi o coordenação. primeiro. Olha, Aham, foi. fico muito feliz de participar. É, Do, esse aqui, inclusive, ó. isso, faz o merchan aí, André. Tô preparado já para essa live. E foi assim que a gente se conheceu. Então, o Diogo, que é uma pessoa fantástica também, farmacêutico, me convidou para fazer a parte clínica desses casos clínicos em farmacologia. E assim eu entrei num grupo que, na verdade, o André é o coordenador, mas de um grupo muito bacana de profissionais que Uhum. participaram desse livro, né? E foi uma surpresa. Eu fui conhecer o trabalho dele de divulgação científica, que me agrada muito, é claro, como cientista também, eu fico muito feliz Aham. que exista esse tipo de trabalho. E pronto, e é assim a gente está aqui, né, André? É verdade. Quando o Diogo foi meu, né, colega de graduação lá na turma 55 de farmácia, né? A gente sempre foi muito próximo. E aí ele indicou você assim, né? Falou: Ó, eu ponho minha mão no fogo pela Elaine, coloca ela na equipe que vai ser bom. E aí foi realmente, assim, o resultado ficou muito bacana. E assim, e é muito legal essa comunicação que a gente tem fácil, né, André? Então, Uhum, sim. quando a gente tinha um grupo no WhatsApp, coisa mais fácil Aham, de conversar era, olha, exato. pessoal, é assim que tem que fazer, a gente está com tal prazo. Então, foi uma experiência, eu nunca tinha participado tão Aham. ativamente de uma produção de livro e eu fiquei muito feliz com a experiência e com o resultado, ficou Uhum. fantástico. Então, Sim, todo mundo gosta quem lê, acaba elogiando o trabalho, muito bacana. os profissionais da área que estão aí, por favor, prestigiem o livro do professor André. E da professora Elaine, né? Sim, estamos lá. André, eu sempre faço a mesma pergunta para os profissionais que vêm aqui. Eu queria que você Certo. explicasse
como foi a sua formação? Eu contei mais ou menos aqui, mas eu queria saber também por que você resolveu estudar neurociências. O que te chamou? Tá, certo. Eu entrei na UEL em 2005 como no curso de farmácia, né? E depois, durante o curso, eu me deparei já no segundo ano com a disciplina de farmacologia, que foi quando realmente eu me identifiquei mais com o curso de farmácia. Acho que não tem, acho que um farmacêutico que não gosta da disciplina de farmacologia. Os cursos da área da saúde, de modo geral, costumam gostar da disciplina, mas a farmácia é um xodó, né? A farmacologia. E na época eu tive aula com a professora Estefânia, da UEL, e também tive uma excelente professora, né, a Estefânia, o jeito dela de dar aula, não importa o assunto que fosse, acho que eu já teria ficado encantado, mas ela começou justamente com o sistema nervoso central, que é a área dela, né, a farmacologia do sistema nervoso central, e já de cara eu me encantei pela área, justamente por ser muito diferente das outras áreas, muita coisa a ser descoberta, muita coisa que não se entende muito bem, hipóteses de mecanismos muito elaborados, e o quanto que a farmacologia contribuiu para a neurociência, né? Como que a farmacologia vem normalmente primeiro na história, antes da descoberta das substâncias endógenas. Então você entende o efeito da maconha, por exemplo, e aí você vê que existe a anandamida e os endocannabinoides. Você conhece o efeito da morfina, e aí você vê que existe os opioides endógenos. Você conhece o efeito da nicotina do cigarro, aí você vê que tem a acetilcolina no nosso organismo. Então a farmacologia ela se mistura com a história da neurociência, né? E acho que foi por conta disso que eu comecei cada vez mais me aprofundar nisso, mestrado, doutorado, eu trabalhei com substâncias que de certa forma se relacionavam com o sistema nervoso central, com o cérebro, e aí acabei cada vez mais puxando para esse lado, né? Então, sempre que eu posso, eu atuo junto. Acabei entrando já sempre no começo, desde o início, no curso de psicologia, com a psicofarmacologia. Então, sempre essa conversa também multiprofissional, né, com a psicologia, me encantou bastante. E para tentar unir essas áreas de conhecimento, a neurociência consegue dialogar com todas elas, né? Então, a neurologia junto com a psicologia, junto com a farmacologia, e por aí vai. Eu acho que a gente está numa época das áreas da saúde no geral e da ciência no geral, em que a gente tem tanto conhecimento científico que não é possível que um profissional somente saiba de tudo e consiga fazer o Sim. trabalho sozinho. Uhum. Então, é muito bom que a gente possa, por exemplo, conversar com o farmacêutico e ele ajude a gente a entender como que aquele medicamento funciona, até efeitos Uhum. colaterais que às vezes são mais complexos, o farmacêutico pode ajudar. Então, essa conversa, ela é Uhum. extremamente benéfica para o paciente, né? Verdade, verdade. Essa abordagem cada vez mais multiprofissional, as abordagens às vezes não farmacológicas, né, que não dependem tanto só do medicamento. Então você pega a fisioterapia, a psicologia, né, que trabalham tão bem sem o medicamento, né? Sim, sim, não é só remédio, né? Mas aqui hoje a gente vai falar de Aqui hoje remédio. sim, exatamente. Mas lembrando que não é só isso que existe. Então, a primeira Uhum, pergunta que eu queria fazer para você é assim: ó, todos os medicamentos que estão hoje na farmácia, eles passaram por certo. um processo bem rigoroso de pesquisa. Como que Uhum. funciona esse processo de pesquisa? Tá. Bom, esse processo de pesquisa ele é um processo longo, né? Até o medicamento ele ser considerado um medicamento que faz efeito, que funciona, né? E aí, de modo geral, a gente pode dizer que a grande maioria realmente passou por todos esses processos, né? E que muitas vezes a gente está habituado a imaginar que o efeito do medicamento, alguém descobre ele simplesmente por um caso que viu. Então, de repente, uma pessoa usou um medicamento, uma substância, se sentiu bem, então serve para aquilo, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa usava um chá de uma planta lá e aquela planta falava que tratava dor, por exemplo, né? Para eu ter certeza que realmente aquela planta, aquela substância que está naquela planta realmente faz esse efeito, eu preciso de alguns testes que vão confirmar isso para mim, né? Não só confirmar que funciona, mas confirmar também que é seguro para o uso humano, em qual dose é seguro, porque a gente sabe, né, que os medicamentos eles são seguros em algumas doses, mas dependendo se a gente aumentar muito essa dose, a gente perde esse perfil de segurança. Então, como descobrir tudo isso e como ter segurança de usar esses medicamentos? Então, a gente acaba tendo que passar por algumas etapas, né? Então, a etapa que a gente chama de pré-clínica, que ela vem antes, né, da etapa de uso em humanos, a gente faz testes, por exemplo, são feitos testes em animais, né, para a gente poder ver se tem algum efeito.
se é bem tolerado no organismo vivo, né? E aí, com base nisso, a gente começa a tentar os testes clínicos em humanos. E aí são várias fases, né? A gente tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. São etapas, né? Eu brinco que é como se fosse o The Voice, né? Em que vai vários candidatos ali na pré-seleção, e daí vai caindo fora nas etapas quando vê algum campeão chega lá, ou possíveis campeões que conseguiram chegar nas etapas finais e demonstrar realmente que aqui vieram, né? Só que daí, diferentemente do The Voice, aí que entra a diferença, no The Voice tem o voto popular, né? Que pode, às vezes, escolher um cantor que nem é muito bom, mas é carismático. Aqui a gente não pode correr esse risco, né, só pegar alguém carismático. A gente precisa de um medicamento que seja bom, de fato, que funcione, né? E é por isso que, às vezes, a pressão popular, etc., que a gente pode falar um pouquinho depois, pode atrapalhar um pouco esse processo, né? Então, a gente precisa de um processo muito rígido. Então, essa fase 1 que eu falei é a fase na qual vai ter alguns voluntários onde a gente vai testar a tolerabilidade em humanos. Quer dizer, será que os efeitos adversos que a gente viu que acontece lá no animal vai acontecer também nos humanos e eles vão ficar bem, as pessoas vão ficar bem tomando esse medicamento? Vão tolerar bem? Beleza, toleraram bem? Então vamos para uma fase onde a gente vai começar a ver se efetivamente trata aquele problema, né? Então fazer um teste menor de eficácia. E aí a gente continua acompanhando, obviamente, os efeitos adversos e tudo mais. Bom, viu que funciona, passou na fase 2, agora vamos para um estudo maior, clínico, que aí são os ensaios clínicos randomizados, né? Que é controlados, que a gente vai fazer com um número maior de pessoas para realmente bater o martelo. Olha, funciona, né? E aí, a partir desse estudo, você consegue fazer um registro desse medicamento, né? E conseguir comercializar esse medicamento. Quando o medicamento é lançado, ele ainda está em fase de teste. A gente não acha isso, né? Quando a gente vai na farmácia e compra um medicamento, mas ele ainda está em fase de teste, ainda mais se ele for muito novo. Por quê? Porque tem aqueles efeitos adversos que vão surgir 1 a cada 100 mil pessoas, 1 a cada 10 mil pessoas. E o estudo clínico que foi feito anteriormente, a fase 3, você não faz com 1 milhão de pessoas, com 100 mil pessoas, né? Então, alguns efeitos adversos vão surgir depois. Várias informações eu vou coletar através do que a gente chama da fase 4, que é a fase de farmacovigilância, né, que são as notificações dessas reações adversas novas que vão surgindo, e isso vai sendo registrado para que a gente possa incorporar isso em bula, ou de repente ver se tem que fazer alguma alteração, até mesmo no registro, tirar o medicamento de circulação, etc., que a gente vai ver depois. Então, eu brinco que às vezes um medicamento que é muito novo, acabou de ser lançado, às vezes a propaganda dele esse medicamento não tem efeitos adversos, ou tem poucos efeitos adversos. E aí eu brinco que poucos efeitos adversos relatados, né? Ainda na fase 4, que seria a farmacovigilância. Então, às vezes, um medicamento mais antigo, mas que a gente já conhece bem, mesmo tendo um número considerável de reações adversas, pelo menos elas são mais previsíveis. Às vezes um medicamento muito novo, a gente está sentindo terreno com ele, né? E depois, mesmo depois dessa fase, ainda saem novos estudos, que são outros estudos randomizados, saem as chamadas revisões sistemáticas, que são estudos feitos em cima desses estudos. Então você junta vários desses estudos para conseguir fazer um estudo maior ainda, e às vezes a gente tem novas informações e surgem também as diretrizes clínicas baseadas em evidência, que aí vai ser uma orientação, né, de protocolos que de repente, né, o clínico vai seguir ali, que é o ideal de se seguir em determinada situação. Então, mais ou menos é essa ordem que o medicamento passa, né? Pronto, foi um bimestre de farmacologia em 5 minutos. Curso rápido aqui. Né? É um curso rápido, um resumão. Mas E assim, uma coisa que é importante a gente lembrar também em relação ao tempo, né, André? Que às vezes os estudos, eles têm pouco tempo. E realmente, com, por exemplo, fenitoína, que é uma medicação que depois de 10 anos você pode ter hipertrofia gengival. Você não vai conseguir ver numa fase curta, numa época curta. Exato. Então você precisa de um tempo a mais.
A gente precisa, às vezes, de um estudo que vai ser um acompanhamento de estudos observacionais a longo prazo, que vão complementando isso, né? E só, às vezes, o uso histórico mesmo, de uso contínuo, que a gente vai conseguir observar, né? Não dá para prever tudo. E as interações medicamentosas, além de tudo, né? Será que esses medicamentos... Uma coisa é o medicamento sendo usado naquele contexto para o qual ele foi desenvolvido e só aquele medicamento. E quando ele entra em conjunto com outros medicamentos que são frequentemente prescritos juntos, e quando entra em contato com um indivíduo que tem mais de uma doença ou mais de um transtorno, será que gera interação com essas outras doenças ou transtornos, né? Então vai ficando muito mais complexo. A análise que a gente faz em laboratório e também a análise dos estudos clínicos que a gente faz controlados, a gente controla todos os fatores para que a gente consiga isolar o efeito principal do fármaco. Mas depois, quando isso cai no mundo real, né, aí tem muito mais questões que interferem e que sujam, né, essa nossa análise. Seria o que é ideal e o que é real, né? Isso. Porque no mundo ideal, a gente testa com pessoas que seguem o protocolo ali da pesquisa. Então, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro. Mas quando vai para o mundo real, a gente não pode, né? Falar assim, então, desculpa, você tem pressão alta, mas você não podia ter diabetes, então tchau. Não é assim que funciona, né? Por isso que o que falam hoje de medicina baseada em evidências não é medicina baseada no artigo científico ou medicina baseada no estudo randomizado duplo cego, né? Medicina baseada em evidências, pegar a evidência que é essa e tentar depois individualizar isso no paciente, mas aí junto com a experiência clínica e com os valores e preferências do próprio paciente, que vai colaborar ou não com a adesão àquele tratamento, né? Então, até para o remédio chegar na farmácia, até para o remédio chegar na casa da pessoa, todo esse processo precisou ser feito. Sim, todo esse processo foi feito e é um processo muito longo, demora anos para ser feito, né? E muito investimento. E isso gera também a questão da patente desse medicamento, que no início vai ter uma empresa que vai dominar essa patente, depois vai cair essa patente depois de alguns anos e outras empresas podem fabricar os genéricos, os similares, né? E aí entra em outras discussões também sobre esses fármacos. E dá para ficar até meia-noite aqui conversando sobre isso. Sim. E eu queria, Verdade. Acho que a gente já comentou isso, mas eu queria que a gente só reforçasse qual que é a importância de passar por todas essas fases. Tá, acho que de uma maneira simplificada garantir a segurança e eficácia desses medicamentos, pelo menos o mínimo necessário, né? Eu não falei tudo sobre as outras fases lá, mas tem também testes de mutagênese, carcinogênese, né, para ver se provoca mutações, se tem risco de provocar câncer, né? Também faz testes de teratogênese, exposição na gestação, né, em animais, para depois ver se tem um risco aumentado ou não na exposição à gestação. Então, a questão de segurança e eficácia, principalmente, e porque antigamente a gente não fazia isso, né? Quando ainda não existiam todos esses protocolos, o uso de substâncias químicas pelo homem de maneira terapêutica vem muito antes do desenvolvimento desse protocolo, né, os ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos randomizados são da década de 40, começaram a surgir, mas muito antes disso já se fazia o uso de medicamentos. Só que antes o que acontecia? Muito erro por conta disso, né? Experimentava uma substância que parecia que fazia efeito, mas na verdade ela não fazia. A gente era enganado, né, achando que fazia, e no fim às vezes trazia até mais prejuízo dependendo da situação. Então a gente tem vários momentos que a gente passou aí na história, momentos obscuros, né, no qual se usou massivamente um medicamento para depois descobrir que ele na verdade fazia mais mal do que bem, e justamente por ter confiado em outras evidências que não esses ensaios. A gente ficou baseando em estudo observacional, em relato de caso, em outras estratégias, né? Porque a gente tem uma visão científica muito parecida com aquela da química, né? Se eu misturar ácido com a base, gera um sal, quase que matemático, né? E eu achava que era isso. Se eu misturei isso com o paciente melhorou, então o medicamento fez efeito, né? Mas não é bem assim. A gente precisa controlar melhor esses estudos, né? Tá. Já que você falou de químico, só vou dar um parabéns para o meu marido, que hoje é o dia do químico. Então... Olha aí, parabéns. Importantíssimo, né? A parte mais sofrida da minha graduação... Foi a parte de química. Foi. Sim. Já que você comentou isso, que a gente pode ser enganado. Então, eu queria que você explicasse sobre o efeito placebo. Que é isso, tá, né? Então... Certo. Então, antes do efeito placebo, talvez entender
o porquê que a gente tem que controlar esses estudos, né? Por que eles têm que ser controlados ou não. O que é controlar um estudo? Quando a gente fala que um estudo é controlado, é que a gente está tentando controlar vieses, que a gente fala, interferentes, né? E aí surge a história de ter um grupo controle ou não. Né? Será que eu tenho um grupo controle? Para que serve esse grupo? Então, eu geralmente comparo dois grupos. Eu pego um grupo de pessoas que vai usar o medicamento e comparo com um grupo de pessoas que também tem a doença, mas não vai usar o medicamento. Ou vai receber uma substância inerte, que depois a gente vai chamar de pílula placebo, ou uma substância que já existe no mercado, e eu quero comparar se o meu medicamento novo é mais eficaz ou tão eficaz quanto aquilo que já existe. Porque se ele for menos eficaz do que o que já existe, também não sei se compensa a gente lançar, né, no mercado. Enfim, a gente precisa controlar. Para que a gente precisa de controle? Porque aquilo que eu tinha falado anteriormente sobre as pessoas usavam medicamentos no passado e às vezes achavam que estavam melhorando e não estavam, é porque a gente tem vários outros fatores pelos quais as pessoas se sentem bem usando um medicamento que não é por causa do medicamento ou por causa de uma substância química. Então a gente tem primeiro a história natural da doença. Todo mundo tem, quase toda doença tem o seu desenvolver, o seu desenvolvimento, desde que inicia até a hora que termina ou que gera algum desfecho. Né? Então, por exemplo, o resfriado. A gente sabe que o resfriado ele dura, né, algum tempo limitado, né, autolimitado, ele passa sozinho. E dura aí, sei lá, vamos supor, uma semana de resfriado. Então, pode coincidir que quando você está justamente naquele pico, no pior dia do resfriado, você resolve tomar uma receita caseira que a sua avó falou, né? E aí você vai lá e toma a receita caseira bem quando está no pico, está na pior fase. Amanhã você já vai estar um pouquinho melhor, porque o resfriado, a história natural da doença, o evoluir do resfriado já iria diminuir. E isso coincide com o momento em que você toma aquela substância e você atribui o efeito de melhora na substância que você tomou. É a mesma coisa, sei lá, quem tem dor na lombar, tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Aí eu uso um medicamento, uma substância X, e eu melhoro. Será que foi a substância ou é porque aquele dia naturalmente já dói menos mesmo, depois outro dia vai doer mais? Né? Então uma das coisas é a história natural da doença. A gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Outra coisa é um efeito psicológico que se chama efeito Hawthorne. É um efeito que diz que as pessoas mudam o comportamento quando elas estão sendo observadas. Então, quando a gente sabe que está sendo tratado, ou está participando de um estudo científico, por exemplo, a pessoa, você vai participar desse estudo sobre a dor lombar, por exemplo. E aí a pessoa fala, puxa, estou participando de um estudo, estou me avaliando. E aí, de repente, ela vai sentar no sofá em casa, ela fala, opa, eu estou participando de um estudo, peraí, vou ser avaliado, deixa eu ajustar minha postura. E aí, de repente, ela começa a ter menos dor na costa, mas não por causa do medicamento, por causa que ela melhorou a postura dela, né? Porque ela está sendo observada. Ou ela melhora a alimentação dela, porque ela sabe que ela faz parte de uma observação, né? Aí a gente tem o efeito placebo, né, que é o que você comentou, que é a expectativa, depois a gente eu volto um pouquinho mais nele para falar, mas a expectativa daquilo fazer o efeito terapêutico é terapêutico por si só, né? Então a própria expectativa não é a substância, mas o fato de eu esperar melhorar a minha dor ou controlar a minha dor com um medicamento já faz com que o meu corpo reaja, entre aspas, melhorando um pouco a minha dor através justamente de modular a neurotransmissão, de liberar algumas substâncias químicas no meu próprio organismo que já pode reduzir a minha própria dor, né? E também, às vezes, tem o efeito do acaso, né? Isso que eu disse. Geralmente, as pessoas elas buscam uma intervenção quando está no pico, quando está pior. Então, começou a doer minha costa, começou a doer. Quando dá o pico de dor, as pessoas buscam a intervenção. Só que quando você está no pico de dor, você já está no limite, né? Então, é difícil piorar e ir mais para cima. Então, geralmente, vai para baixo quando vai. Então, coincide geralmente o pico com a queda. Então, aí você acaba tomando na hora que vai cair já. Então, acho que esses são os principais interferentes. Desses, o placebo talvez seja o mais interessante de todos, né? Acho que dá para citar aqui um experimento, foi o Daniel Moorman e outros pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa com úlcera, né? Então, eles pegaram pacientes com úlcera gástrica e resolveram tratar com placebo. Só que, em vez de eles tratarem medicamento versus placebo, eles trataram 4 pílulas de placebo versus 2 pílulas de placebo. Então, um grupo tomava 2 comprimidos placebo, o outro tomava 4.
E quem tomava 2 comprimidos, uma parte dos pacientes melhorou da úlcera, outra parte não. E quem tomava 4 melhorava mais, né? Era mais intenso o efeito. Então o que ele trouxe para nós disso é que o efeito placebo não apenas ele existe, mas ele também está relacionado com o significado cultural que o medicamento tem para nós. Então se eu acredito que mais remédio é mais saúde, né? Quanto mais eu tomo, mais efeito faz. Se eu tomar 4 comprimidos placebo que não tem nada ali dentro, eu melhoro mais do que se eu tomar 2. E a gente sabe também por outros experimentos que se eu tomar uma injeção placebo, ela faz mais efeito que o comprimido placebo. Né? Se eu fizer uma cirurgia placebo, né? O que é uma cirurgia placebo? Anestesia a pessoa lá, faz um corte, finge que abriu lá dentro, que mexeu, mas não fez nada, só abre e fecha a costura. Se a pessoa acreditar que passou por uma cirurgia, faz mais efeito que uma injeção. Quer dizer que quanto mais drástica a intervenção, pelo significado cultural de que uma injeção é mais potente, né, as pessoas melhoram mais com a injeção do que com o comprimido. Então, só o tipo de intervenção, o tipo de forma da intervenção. E mais ainda, há medicamentos que tinham caixinha com marca e um medicamento com uma caixinha sem marca nenhuma. O placebo que estava na caixinha com marca fazia mais efeito do que o placebo que tinha a caixinha sem marca. Mostrando para nós que talvez parte daquele preconceito que as pessoas têm às vezes com medicamento genérico, falar medicamento genérico não presta, não funciona, em parte pode se derivar um pouquinho dessa questão. Qual a expectativa que eu tenho quando eu pago caro? Preço também foi avaliado. Se você paga mais caro por uma intervenção, o efeito placebo é maior do que se você paga mais barato por uma intervenção, porque dá a impressão que ela funciona mais, já que é mais caro. Então vejam que o placebo ele atua de uma maneira muito grande e saber que o efeito placebo existe não te livra de passar pelo efeito placebo. Então todos nós estamos sujeitos ao efeito placebo. Eu ia te perguntar, isso seria a minha pergunta. Como cientista, já aconteceu de você ter efeito placebo? Eu já tive. Com certeza, né? Assim, já recebi vários tipos de tratamentos, inclusive né, que não são comprovados, e que na época eu passei e achei que tinha, e até depois de estudar farmacologia mesmo, tudo mais, a gente acaba muitas vezes passando por isso, e tem uns estudos mais novos sendo mostrados que até quando você fala para a pessoa, olha, esse comprimido aqui é placebo, tá? E ela toma, ela sente melhor. Né? Então até mesmo se você já avisou para ela que é um placebo, ela sente melhora só pelo fato de estar recebendo algo que ela está ingerindo. Né? E existe um efeito associado que é o efeito do clínico mesmo, que o médico tem em frente ao profissional de saúde, tem para o paciente. Ele representa uma figura de autoridade sobre aquele assunto e também a forma com que ele vende a ideia do tratamento, a forma como ele acolhe o paciente, tal, tudo isso já é parte terapêutico, né? E é algo que a gente não tem, até é usado a favor, né? Uma boa consulta, aquele paciente que sai feliz do médico, fala, ele foi tão atencioso comigo, ele me atendeu tão bem, né? Isso tudo já colabora, porque também já fornece um pouco de terapia, já é terapêutico por si só, né? Já é placebo, já é placebo também. E uma coisa importante do placebo é falar, porque assim, as pessoas podem achar, bom, se eu estava com dor, tomei um medicamento que não tinha nada ali dentro, mas passou a minha dor por causa do efeito placebo, a minha dor era frescura? É isso que as pessoas às vezes acham. E é perigoso fazer essa confusão. Não quer dizer que a dor é frescura. Não é porque um medicamento seu, não é porque você usou um placebo e melhorou o seu problema, que o seu problema anterior era só besteira da sua cabeça. Não é isso. O problema é real, existe. Mas o placebo, no momento em que o seu organismo compra essa ideia do placebo, ele toma algumas atitudes, entre aspas, que levam à minimização desse problema. Então o problema é real, mas o efeito psicológico também se torna em um pedaço de terapia real. Então quando a gente pega o medicamento, lá se a gente tivesse uma barrinha aqui que é o efeito terapêutico do medicamento. A gente teria que um pedaço desse efeito é placebo, um pedaço desse é porque o paciente confiou no médico, um pedaço desse é um monte de coisa. E aí um pedaço é o efeito do medicamento, só dele. Por isso que eu tenho que comparar com o grupo controle, que passou por tudo igual, só que a única coisa que é diferente é que não tem o medicamento ali dentro.
Porque aí você isola esse pedacinho de efeito que é o pedaço efetivamente do medicamento. Então, tudo isso para dizer que é por isso que é necessário a gente ter um grupo controle, né? E por isso que eu não posso simplesmente tomei um medicamento e falei, eu tomei, funcionou, então esse medicamento funciona. Né? Eu não posso afirmar a eficácia de um medicamento baseado na minha experiência pessoal e às vezes nem com base na experiência dos pacientes que eu trato, né? Sim, e porque nós todos, o nosso organismo e todas essas implicações, todas essas alterações que o medicamento faz, que não faz, enfim, são muito complexos para a gente Sim. simplificar dessa maneira. A Patrícia fez um comentário aqui super interessante, que esses aspectos que você estava comentando são super importantes quando se pensa no engajamento no tratamento de doenças crônicas. Porque a pessoa, se ela tem esse preconceito com a medicação ou se ela acha que aquilo não funciona, ela não vai utilizar. Então, isso é muito importante mesmo, porque a gente esquece disso, né? Quando a gente pensa em tratar bem o paciente e até quando a gente pensa em usar a medicina baseada em evidências, a gente pensa, bom, beleza, eu vou usar a melhor evidência científica disponível, eu vou somar isso com a minha experiência profissional, que também eu me dediquei anos para isso e tenho experiência clínica e tudo mais. Só que se eu juntar só isso e eu deixar de lado as preferências do paciente, os valores do paciente, eu perco um aliado no tratamento. Isso não é uma questão apenas ética de respeitar a preferência do paciente, mas é de usar a preferência do paciente a favor da terapia, né? eu não sei se você já ouviu falar de slow medicine, que é uma ideia das mesmas outras tipos de slow food e tal, mas é de você fazer as coisas devagar, você se conectar com a pessoa e ver o que ela quer. Então, isso mudou o jeito de eu ver a medicina que eu faço, o jeito do meu trabalho, porque é isso, é psicoeducação, é humanização, é todas essas nuances que por muito tempo, infelizmente, ficaram afastadas das áreas da saúde, mas que agora é impossível. Porque a informação, eu acho que ela está tão disseminada, você consegue ler artigo científico, você consegue fazer um curso online à distância hoje em dia, isso é super comum. Sim. Então, a parte técnica, ela é muito parecida com a maioria dos profissionais. Mas esse entender, esse se preocupar e conectar, isso aí eu acho que é o que diferencia os profissionais, né? A gente pode fazer um estudo sobre isso, né? Com certeza, precisa inclusive, né? Tá precisando. Imagina um paciente que fala assim, eu prefiro morrer do que abrir o meu joelho para me operar. Né? Como é que e você forçar ele a operar o joelho e não dar, às vezes, uma opção mais conservadora de fisioterapia? Às vezes é necessário, não tem como, mas às vezes existem duas opções e esse paciente você forçar, porque você, enquanto profissional de saúde, acha mais importante uma conduta, mas ele já vai para a cirurgia na contragosto. Depois ele já não vai na recuperação dessa cirurgia. Como é que vai ser a recuperação desse paciente? Como é que vai ser? Qual está sendo o custo para esse paciente? Né? O custo, essa relação de custo-benefício, né? Quando a gente pensa em custo, não é só o custo clínico, né? Mas é o custo do que representa para esse valor, o valor para esse paciente dessa cirurgia. Tem paciente que vai ser tranquilo, tem paciente que não, que vai ficar desesperado, vai ter ansiedade, depois não vai fazer fisioterapia direito para recuperação da cirurgia, não vai aderir ao tratamento, né? Então, isso tudo é jogar contra, né? Sim. Aí, uma aluna perguntou, professor, fala sobre efeito nocebo também. Então, acho que está na O hora da nocebo. gente Só para falar. complementar, já que a gente falou do placebo, né? O nocebo vem justamente também nessa linha da expectativa, né? Eu tenho expectativa de melhorar, de ficar bem, de ser terapêutico, por isso o medicamento acaba fazendo efeito placebo. E placebo vem da ideia de agradar, né? Esse nome deriva, né, de radicais que indicam agradar. O nocebo já vem desse radical noce, né? Nocicepção, de dor, de dano, né? Então, assim, o que é o efeito nocebo? Por eu estar usando um medicamento, uma substância que eu acho que funciona terapeuticamente, eu também já tenho a ideia cultural de que uma substância química pode trazer efeitos adversos, pode trazer prejuízos. Então, o efeito nocebo é esse efeito, é quando eu tenho efeitos adversos de uma substância que não tem efeito nenhum, né? Então, eu começo a passar mal, já senti uma palpitação aqui, tomei isso aqui, acho que não me fez bem esse medicamento, né? E nem era um medicamento, era uma pílula de açúcar. Nossa, tá me dando náusea, me deu uma tontura. Esse é o efeito nocebo, é um efeito prejudicial
de um medicamento que, teoricamente, de uma substância que não causa nada, né? Então, seria o inverso ali, seria o irmão mal do efeito placebo. Tem o anjinho e o diabinho. É. E daí perguntaram para gente sobre a farmacovigilância. Deixa eu até ver essa pergunta completa. É o Edson Luiz. Na sua opinião, a farmacovigilância nas indústrias farmacêuticas funciona bem e ajuda nessa questão de eventos adversos? Que era mais ou menos essa pergunta que eu ia te fazer. E o medicamento que já foi para a farmácia, ele pode ser retirado? Isso já aconteceu antes? Já. Então, sim, né? É um medicamento que vai para a farmácia, ele pode e deve ser retirado se houver um problema. A farmacovigilância serve justamente para isso, né? Sobre a pergunta se a indústria por si só ela dá conta dessa farmacovigilância, provavelmente não, né? Então a indústria ela vai, obviamente, valorizar o produto que ela tem e enaltecer os pontos positivos, e isso até na forma do marketing, a forma como ele vai abordar os profissionais de saúde, né? Não que ela vá simplesmente dizer que não existe efeito adverso, mas vai dar uma boa valorizada no efeito terapêutico, uma né? maquiada, né? Uma maquiada, exatamente, né? E então os riscos ficam de maneira secundária. Quando a gente pensa na propaganda que a indústria faz, ela vai sempre valorizar, enaltecer muito os efeitos benéficos, né? E menos os efeitos negativos. E muitas vezes os estudos que a indústria conduziu, como a gente falou anteriormente, não teve tempo suficiente, etc., para mostrar alguns efeitos que aí a própria indústria pode desconhecer, né? E aí o papel da farmacovigilância é justamente esse. Os profissionais de saúde podem notificar, né? Existe uma ferramenta, uma plataforma de notificação voluntária de profissionais de saúde de efeitos adversos, né? Que você pode notificar na Anvisa, por exemplo. E medicamentos como, por exemplo, o Vioxx, né? Então a história lá dos celecoxibes, que são os anti-inflamatórios, que são mais seletivos, que a gente fala, né? São aqueles anti-inflamatórios que vieram com a promessa de que não causavam gastrite, mas eles tinham um outro efeito que era aumentar a incidência de eventos tromboembolíticos, de formar trombose, etc., né? E isso acabou ficando muito em evidência que quanto mais seletivo o medicamento, mais chance de provocar esses efeitos. E o Vioxx era o mais seletivo, né? O Rofecoxib. Então ele acabou, depois de um tempo, retirado do mercado, mas depois que já tinha tido, né, óbitos relacionados ao seu uso. A gente teve o Avandia aqui no Brasil, né, que é a rosiglitazona, que é um medicamento para diabetes, também foi tirada depois de uma meta-análise, né? Esses estudos que eu falei para vocês lá no começo, que tem um estudo clínico que aprova o uso do medicamento, mas depois fazem outros estudos clínicos e somam todos esses estudos em umas revisões sistemáticas, que é o topo da nossa pirâmide de evidência, né? Às vezes, ao somar vários estudos, um estudo fala que funciona, outro fala que não funciona, outro fala que funciona muito, outro fala que funciona pouco. A hora que você junta todos esses dados, você vê se vale a pena ou não. E aí, por exemplo, a rosiglitazona estava aumentando a incidência de efeitos cardiovasculares também, por isso alguns locais resolveram retirar do mercado, né? E isso é feito com vários medicamentos. Então, pode sim retirar do mercado, por vários motivos, inclusive também, às vezes, por fraude, por outras questões, mas às vezes por efeitos adversos que passam a ser enxergados como intoleráveis, né? E às vezes também surgem medicamentos tão melhores, com um perfil de segurança tão melhor, que aqueles medicamentos que estavam no mercado vão se tornando obsoletos e já não compensa mais registrar, manter o registro deles, né? E alguns, por exemplo, a gente percebe que provoca dependência, a gente não sabia que provocava, vai ter que mudar a classe, às vezes não compensa. Cocaína já foi anestésico local, né? Lógico que antes de tudo isso, mas mais antigamente. Então a gente frequentemente remove essas substâncias sim do mercado. A talidomida acho que é um bom exemplo também, né? Que ela era utilizada para Talidomida. diminuir o enjoo das mulheres grávidas. E é engraçado a talidomida porque assim, ela era um medicamento para indução de sono, né? Em adultos e tal. Só que aí perceberam que prevenia náusea e vômito, com muita eficiência. E os estudos em animais, né, aí que está o perigo. O estudo feito em rato, que era o único modelo animal que se adotava, não mostrou alteração na gestação. E aí teve a falsa segurança de que não teria alteração na gestação humana e alguns países resolveram adotar como estratégia, vamos usar para prevenir. E começou a ser usado, foi o que a gente chama de reposicionamento, né? Um fármaco que era usado para uma coisa foi reposicionado para outra, para outro público, sem os devidos estudos, né? Teve países que se recusaram, falaram, não tem os estudos suficientes para fazer isso. Teve lugar que aceitou.
e aí provocou, né, malformação, focomelia, que nasce as crianças sem membros, e a partir daí começou a se exigir outros modelos animais para exposição na gestação, não só o rato, por exemplo, que a gente saberia que um modelo só não é garantia para nós de que não vai se reproduzir esse efeito em humanos, por exemplo, né? Então a talidomida é um exemplo desse quando a gente pensa, isso está muito em alta hoje, né? Ah, vamos pegar um medicamento que se usa para tal coisa para tratar essa doença. É só transportar. Não é só transportar. Quando a gente transporta, quando a gente reposiciona, a gente está tratando um outro contexto. E esse outro contexto pode ser desastroso, dependendo do que eu faço, né? Sim, sim. Então, e eu queria te perguntar essa coisa de acesso, apelo popular, da parte política, porque assim, se um medicamento ele não tem aprovação da Anvisa, significa que ele não funciona? Ou pelo contrário, se o medicamento tem aprovação da Anvisa, é certeza que ele funciona? A resposta é não e não, né? Não, não. Eu acho, porque é certeza a gente já não tem mesmo como ter, mas assim, a primeira pergunta, acho que é mais simples, né? Se o medicamento não tem liberação na Anvisa, significa que não funciona? Definitivamente não tem essa relação, né? A Anvisa ela é uma agência reguladora, né? A mesma coisa acontece com o FDA nos Estados Unidos, né? E cada país tem a sua. Então vai pesar, a Anvisa vai fazer uma avaliação de risco-benefício daquela substância, com base nos estudos, ela vai ter que ser convencida, né, de que aquele medicamento funciona e de que ele é seguro para a sua população, no caso a população brasileira. Então até inclusive essa adaptação do contexto brasileiro, vamos olhar para o nosso país, porque o medicamento foi desenvolvido em outro país e muitas vezes naquele país se justifica o uso, aqui no Brasil às vezes não se justifica, né? Então a gente faz muito essa avaliação, inclusive com a parte tóxica, né? Se a gente pensar na regulação de agrotóxico, de outras substâncias, não tem como pegar os agrotóxicos do jeito que aprovou nos Estados Unidos e passar para cá. Porque o agrotóxico é usado em um alimento. E o alimento que é consumido nos Estados Unidos, a proporção é diferente, a exposição. Então, a gente come mais arroz, mais feijão, lá come menos. Então, a gente tem que dosar. Então, a Anvisa ela faz muito isso, ela vê o contexto, observa o contexto também. Às vezes está mais reticente a aprovar determinado medicamento, mas não quer dizer que esse medicamento não provou eficácia ou não funciona. É só por algum motivo ainda regulatório não se convenceu, né? A agência reguladora não se convenceu de aprovar. Então, às vezes acontece até de pedidos judiciais, né? De que eu quero trazer o medicamento de fora porque não existe aqui aprovado e eu quero ter o direito de usar aqui no Brasil, por exemplo. Isso acontece. E o contrário também, não é tudo que está liberado que necessariamente funciona, né? Que tem eficácia comprovada. Até porque existem manobras também de tentar driblar um pouco isso. A gente vê aí muita coisa sendo vendida como suplemento alimentar, mas com a propaganda de que é um medicamento, de que funciona, né? Então vamos usar tal suplemento para depressão. Isso aqui trata depressão, isso aqui trata ansiedade, isso aqui, essa vitamina aqui cura tal coisa. Mas são substâncias que, primeiro, pulam algumas etapas de registro, porque é mais fácil você registrar como alimento, entre aspas, um suplemento alimentar do que como medicamento. E, além disso, se desvia o foco da prescrição, né? A substância tem um valor determinado, mas quando você tenta aplicar em outra situação. Então, nenhum dos casos a gente pode ter certeza. Tipo assim, se existe liberado pela Anvisa, com certeza funciona? Não, pode ser que não. E se não foi liberado pela Anvisa, não funciona. A Anvisa não é ela que produz, né, todas essas informações. Ela avalia e decide, né, se vale a pena ou não liberar o uso no Brasil. É uma empresa de fiscalização, né? E de liberação e de fiscalização. O problema também que a gente tem é que a gente não tem a fiscalização após, né? Então, a Anvisa não tem braço para tudo isso. Então, assim, o sistema não tem braço para tudo isso. Então, o que acaba acontecendo é que essa transposição que você fala pode acontecer e a fiscalização não é feita, ou ela é reforçada por algumas, ou indústria, ou por alguns grupos, de maneira escusa. Até porque existe uma certa liberdade dentro da prática clínica em se adaptar a tratamentos, dependendo da necessidade do paciente, e aí começa a gerar esses usos off-label, né, que a gente tem, pegar um medicamento que é para uma coisa e tentar usar em outra, numa situação específica, individualizada para aquele paciente.
mas isso às vezes acaba gerando essas transposições, e aí às vezes aparece alguém com uma teoria de que, olha, escreve um livro, sei lá, né? E livros não são difíceis de publicar, se você tem um pouco de... Né? Bom, eu publiquei um livro, então não é difícil publicar. Tá? Então, assim, você pode escrever um livro e, de repente, eu tenho uma teoria meio maluca aqui na farmacologia sobre um assunto, eu escrevo um livro sobre isso e as pessoas começam a acreditar naquilo com base nas minhas credenciais, né? Com base no meu trabalho. E, às vezes, não é isso, não corresponde à realidade, né? Então, assim... A gente está muito habituado e é necessário que a gente tenha os profissionais de saúde falando, se posicionando, igual a gente está fazendo aqui, né? Conversando com a população, mas não é garantia de que porque um médico falou, um farmacêutico falou, um enfermeiro falou, que aquilo é verdade absoluta. Né? Existe um corpo de estudo por trás daquilo e às vezes uma pessoa é dissidente, ela sai desse consenso e sozinha... por uma questão de, eu acho que, como eu estudei farmacologia, eu vi que o medicamento tal atua em tal lugar, eu acho que ia funcionar bem se eu mudasse esse medicamento e usasse para tal coisa. E aí eu escrevo um livro e falo a verdade sobre o medicamento tal, aquilo que ninguém nunca quis te contar sobre o medicamento tal, estão escondendo isso de você. Aí meu livro vira best-seller, vende um monte, eu vou dar entrevista num monte de lugar, né? E aí quando vê, tá todo mundo usando aquilo sem comprovação nenhuma, né? O estrago está feito. Aí você faz live no Twitter e daí pronto, no Sim. Facebook e pronto, várias celebridades falaram que usaram e foi maravilhoso, né? E aí, cadê o efeito, né? Cadê o grupo controle, toda aquela questão para a gente poder eliminar todos aqueles vieses que a gente falou no começo, né? E você acha que tem, assim, essas notícias falsas, assim, tem alguém que se beneficia com elas? Você acha que... Porque eu acredito que deva ter, né? Mas não quero te influenciar. Fale o que você acha. Tá. Não, sim, com certeza, né? As notícias, as fake news, né? Elas podem, desde ser algo simplesmente que vai beneficiar uma pessoa específica que vai ganhar muita visibilidade por causa de algo, né? Então, como eu falei, esse exemplo que eu dei antes, de repente a pessoa está famosa, falando um monte de coisa sobre aquilo, e vira o herói de não sei de onde, porque ela defende um tratamento revolucionário que a indústria não quer que você saiba, e vão me mandar matar, estou sofrendo até ameaça de morte por estar falando dessa verdade que ninguém nunca contou para você, tal. E tem isso. Tem também o uso político que a gente tem visto, né? Então, assim, você pegar como uma moeda de troca por popularidade, né? Então eu vou fazer isso porque daí a população vai gostar da minha atitude, porque eu estou preocupado com a saúde das pessoas, então liberando esse medicamento que ninguém quer que libere. E a gente já viu isso acontecer recentemente com a fosfetanolamina, por exemplo, que foi a chamada pílula do câncer, né? Foi pressão popular também e uso político, que a gente sabe, e da mesma forma... Agora, recentemente, no contexto da Covid, a gente tem visto isso em grande quantidade, né? Até amanhã eu vou estar numa outra live com o Marcel, que a gente vai falar sobre esses medicamentos, sobre todos esses tratamentos que têm sido falados, né? E também pode, em alguns aspectos, estudos também podem ser enviesados pela própria indústria, como a gente falou, né? Existe às vezes o interesse de estudos patrocinados e tal. Só que a gente precisa sempre ter um olhar crítico sobre essas informações. Quando o estudo científico ele sofre algum tipo de conflito de interesse, vem escrito ali, ó, por exemplo, fulano que participou do estudo é representante dessa indústria, fulano que participou desse estudo. Então, quando a gente lê esses resultados, a gente precisa olhar, existe conflito de interesse? Não que o conflito de interesse invalide o estudo, né? Mas o conflito de interesse pode nos ajudar, às vezes, a dar uma luz na forma com que eu vou olhar para esses dados e, junto com outros dados, né, tomar a decisão correta. Né? Então, assim, tem gente, sim, que se beneficia com as fake news, né? E hoje em dia está muito fácil espalhar essas fake news, por causa que o WhatsApp ele é uma coisa muito pessoal, né? Quando você recebe uma coisa no seu telefone, por mensagem, num grupo seu da sua família, dos seus amigos, de um colega próximo, essa mensagem vem direcionada a você, numa linguagem informal, na linguagem que você digitaria, ela vem numa linguagem emocional, né? Então, se você não fizer isso, vão morrer pessoas, se você não fizer aquilo, vai acontecer isso. Então, assim... encontramos aquilo que ninguém quis falar sobre tal coisa. Isso, as pessoas não querem falar isso porque não é bom para a indústria. Então tem desde... a indústria farmacêutica ela fez por merecer a fama que ela tem. Ela fez
ela tem esse apelo comercial, esse lobby muito forte. Mas isso não significa que tudo que é feito pela indústria está errado, está invalidado. Pelo contrário, a gente tem toda uma ordem que a gente segue para conseguir constatar a eficácia. E muitas vezes isso tem sido utilizado como uma forma de desmoralizar o que vem da indústria, o que vem da mídia tradicional, né, que sempre tiveram jornalistas com um pouco mais de filtro, mesmo aqueles veículos que não são especializados em saúde, tentam fazer algum filtro, e isso passou para o WhatsApp, né? E o WhatsApp qualquer pessoa escreve qualquer coisa que está ali. E isso com certeza acaba favorecendo alguns grupos e desfavorecendo a maioria e fazendo um desserviço, na verdade, para nós, né, na área da saúde, porque é difícil lutar contra. A resposta que a gente dá para um paciente é muito pior do que aquela que o WhatsApp dá para ele. Então, a que a gente dá é assim, olha, se você usar esse medicamento, talvez você tenha algum benefício que você pode ter com esse medicamento a longo prazo. Não vai resolver o seu problema, mas vai melhorar um pouquinho. E o WhatsApp vai dizer assim, olha, esse medicamento salva a tua vida, se você usar isso, resolveu o teu problema. É muito mais confortável, ainda mais numa situação de vulnerabilidade que a gente está, ouvir isso que vem do WhatsApp do que ouvir o profissional de saúde. Então a gente fica numa briga desonesta, porque não tem como a gente estar com o nível de conhecimento, o nível de convencimento das fake news, né? E é o que a gente estava comentando antes e que a Larissa falou, né? Que ó, em psicoterapia, a relação terapêutica pode ser responsável por até 30% da melhora do paciente, independente da abordagem do psicólogo. Então, se você lê uma frase que aquele medicamento vai salvar você, é a abordagem terapêutica, é 30% da melhora que vai ter só de você estar lá. Então, isso é grave mesmo, e é isso que você fala, é desleal. Eu sou alopata. Então, eu basicamente faço alopatia. O que é alopatia? É medicamento. Eu uso medicamento para tratar doença. Então, tem homeopata, tem o que faz medicina integrativa, que usa várias ervas e tudo mais. Eu não posso falar, porque eu não consigo estudar tudo também, né, André? Eu não posso falar que tal coisa não funciona. O que eu falo é que não tem nível de evidência. O que isso, é isso, porque... né? Por que a gente fala isso? Aí a pessoa fala, mas que absurdo, o que é nível de evidência? E daí, daqui a pouco, daqui uns 5 anos, eu falo, não, agora eu posso usar porque tem nível de evidência. A pessoa fala, ué, mas qual que é o seu problema? Né? E as pessoas às vezes vêm e pensam assim, ué, mas eu já sabia disso, eu já usava antes. Então a gente tem uma coisa que é o viés de confirmação. É uma das coisas mais fortes que a gente tem, que é, se eu tento usar uma coisa para algo que eu acredito e funciona, o viés de confirmação vai atuar muito forte. Ó, tá vendo? Eu estava certo. Se não dá certo, eu esqueço muito rapidamente que não deu certo. Então, eu fico sempre com a memória muito forte daquilo que deu certo, não daquilo que não deu certo. E isso acaba me fazendo acreditar mais nessas questões. Então, realmente, como você falou, é difícil afirmar, a ciência também ela tem dificuldade em dizer isso não funciona e ponto, né, 100%. Mas o que a gente tem que mostrar, o que o medicamento tem que demonstrar? Que ele apresenta benefícios. De que maneira ele mostra que ele apresenta benefícios? Quando eu comparo com um grupo controle para isolar todos aqueles fatores que a gente falou, porque só usar o medicamento tem aquilo que a gente falou, placebo, o fato do paciente acreditar no médico, o fato de ele mudar o seu estilo de vida porque ele está dentro de um tratamento. Tudo isso vai dando um grau de terapia, né, de eficácia para qualquer coisa, né, que não precise ter um efeito ali mesmo. Então, para você poder dizer se o medicamento ele é eficaz para tal problema, você tem que fazer uma comparação, não tem como fugir disso, né? E às vezes, alguns tipos de práticas, elas desviam essa discussão, assim, mas é que essa minha prática, a filosofia ocidental não tem como medir, porque esse método não serve para medir a eficácia da minha prática. Mas se não serve para medir a eficácia da sua prática, então não tem como afirmar. Então, será que a gente está no campo de um tratamento medicamentoso, ou será que a gente está num campo religioso? Porque tudo bem, as pessoas elas acreditam em algo, acreditam em Deus, acreditam, né, e aquilo traz a fé, traz melhora para ela, então tem toda uma questão de espiritualidade, e tudo bem, é o campo da religião, a ciência não está aqui para discutir com religião, é um aspecto pessoal do paciente, que também traz os seus aspectos terapêuticos para ele.
Mas será que eu não estou tratando alguns tratamentos como eu trato religião, já que eu não posso discutir cientificamente esses tratamentos? Tem um livro que eu fiz psicologia na UEL 1 ano. E tem um Ah, que livro, legal. da Práticas em Pesquisa, que Uhum. eles fazem a gente ler, que é O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan. Ah, do Carl Sagan. Aham. Gente, se vocês tiverem oportunidade, leiam. Esse livro é fantástico, de uma linguagem muito Uhum. fácil. E daí lá ele falava que quando o charlatão quer fazer você acreditar, então ele fala para você, mas você tem que ter fé. Se você não acreditar, não vai funcionar. E daí, Uhum. quando não funciona, ele fala, porque você não acreditou. Sim, Então, e ainda olha que pesado que é isso também para um paciente, porque você responsabiliza o paciente pela falha do seu tratamento. E o paciente já está numa situação vulnerável. Ainda por cima, agora ele é culpado de não ter funcionado, né, o tratamento que, na verdade, o serviço de saúde estava lá para prover para ele. Se falou que aquele medicamento funciona, ele pagou por aquilo, ele tem que ter um benefício. O benefício tem que superar o risco para ele, o custo. E esse custo pode ser um custo clínico de efeito adverso, mas se esse medicamento não oferece efeito adverso, porque às vezes não tem efeito nenhum, mas às vezes ele vai ter um efeito adverso para o bolso do paciente, vai ter um custo para o paciente, ou um custo para o sistema de saúde também. Então, isso tudo tem que ser colocado em um peso nisso. Fora se ele está se desviando ou deixando de fazer aquilo que é preconizado e que tem melhor embasamento atual para aquele tratamento. é a piora da doença a longo prazo, assim, a piora da doença porque podia estar fazendo um tratamento melhor Isso, do que o que ele está isso. fazendo. Exato. A gente já tá. Gente, como passa rápido quando a gente tem uma conversa boa. Passa. Impressionante. Ó, eu queria te perguntar sobre medicamentos fortes e fracos, porque às vezes as pessoas falam, Uhum. mas eu tomo tal remédio é forte e tal remédio é fraco. E outra coisa que o Edson pediu para perguntar também sobre genéricos e similares, que eu acho que é uma ideia boa da gente falar também. Então, se Tá você bom. conseguir falar Vamos tudo ver se isso, dá tempo de resumir. Eu falo muito, esse que é o problema. não, Então, mas você assim, explica muito bem. Vai embora, vai embora. qual que foi a primeira pergunta? Eu até esqueci já. Se o A medicamento primeira é pergunta. forte ou Ah, se ele é forte ou fraco. fraco? Tá. É difícil falar nesses termos, né, pra gente. É um termo popular, né? Aí isso é forte demais. E depende, cada paciente tem uma percepção do que é isso. Às vezes o forte e o fraco tem a ver para esse paciente com eficácia mesmo, né? Então esse medicamento tira minha dor totalmente, esse medicamento tira parcialmente minha dor quando eu tomo. Então ele chama o que tira toda a dor de forte e o que tira pouca dor de fraco. Às vezes o medicamento tem muito efeito adverso, ou faz ele ficar sonolento, ou alguma coisa assim. Então ele chama esse de forte, porque esse me derruba, então é forte. Então, assim, a gente pode falar, às vezes, em termos de potência, né? O medicamento é mais potente, menos potente. O que significa potência? Potência é o quanto eu preciso daquela substância para fazer o efeito que eu quero. Então, por exemplo, se para tirar minha dor, tem um medicamento que tira minha dor com 10 miligramas e outro medicamento tira minha dor com 100 miligramas, o que tira minha dor com 10 miligramas é mais potente que o que tira minha dor com 100 miligramas. Precisa de mais para tirar a mesma quantidade de dor. Então isso, teoricamente, ele é mais forte, o de 10 miligramas. Mas quando você vai usar esse medicamento, quando alguém vai desenvolver para você usar, o objetivo do desfecho final é que você não sinta dor. Então, possivelmente, essa marca aqui, esse princípio ativo vai ser dado para você na dose de 100 miligramas. Esse vai ser dado para você na dose de 10 miligramas. E às vezes a eficácia, que é diferente de potência, a eficácia é capacidade de tirar a sua dor, capacidade de produzir o efeito. Os dois tiram na mesma intensidade. Então, tanto faz se um é mais potente que o outro. O que importa é ser eficaz. Às vezes, um medicamento muito potente ele tem um risco maior de uma intoxicação, por exemplo, porque como ele é muito potente, se eu aumentar um pouquinho a dose, eu já começo a me aproximar de uma dose mais tóxica, né? Então, o que a gente avalia sempre na hora de usar um medicamento esse medicamento ele é eficaz, consegue produzir o efeito que eu quero e ele é seguro. Pronto, é isso que eu vou avaliar na hora, né? Se é forte ou fraco, às vezes antibiótico, as pessoas falam, antibiótico é um negócio forte, né? Se é controlado, é forte, né? Então... E eu vejo, eu tento explicar de uma maneira assim, que é como se você fosse comparar uma melancia e um cacho de uva. Você não tem como comparar, porque um cacho de uva vai ter umas 15 uvas. E uma melancia vai ser uma melancia só, mas ela pode pesar 2 quilos. Sim. Então, às vezes é difícil a gente falar. Ó,
vai acabar agora em 1 minuto. A gente pode voltar só para responder aquela pergunta e daí a Pode, gente claro. finaliza, que daí eu Sim. não quero tomar muito seu tempo. Pera lá. Então, Imagina, estou à disposição. segundo.